Hoje nós vamos falar de um tema de forma bem objetiva, mas de um tema muito polêmico, sobre a redução ou não redução da maioridade penal. O que as pessoas não sabem é que a maioridade penal ela está relacionada ao discernimento do agente, ou seja, sobre a sua responsabilidade sobre os seus atos. Se a pessoa tem discernimento para saber que aquela conduta é correta ou é incorreta. Em 1940, quando foi criado o nosso Código Penal, nós tínhamos um entendimento sobre a maioridade penal. Entendia-se que os jovens, a partir dos 18 anos, tinham discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Nós estamos em 2024. Em 2024, nós entendemos que pelo menos os jovens, a partir de 16 anos, eles têm discernimento para saber o que é certo ou errado. Logo, se eles têm discernimento, eles têm responsabilidade. Se eles têm responsabilidade, eles têm responsabilidade penal. Então, nós temos sim que reduzir a maioridade penal. Esse é um tema muito importante. Algumas pessoas dizem, bom, mas nós temos os presídios com superlotação. O tipo de pena provavelmente não vai ressocializar o jovem. A discussão não está relacionada ao tipo de punição que você vai dar àquela pessoa que responde criminalmente. O que você precisa é dar à sociedade uma resposta de que aquela pessoa que pratica um ato ilícito deve responder criminalmente. O tipo de punição que essa pessoa vai ter é uma segunda etapa de uma discussão. Eu vou dar um exemplo. Hoje, os usuários de drogas, eles têm uma pena que não é a pena privativa de liberdade. Então, são penas alternativas. Se você quiser discutir penas alternativas, penas que não sejam a pena privativa de liberdade, para os menores hoje de 18 anos, para os de 16 ou eventualmente até 21 anos, eventualmente com medidas de internação, é uma outra discussão. O que nós não podemos é hoje sustentar que um jovem de 16 anos, que um jovem de 17 anos não tem discernimento para saber o que é certo ou errado. Ah, mas nós temos alguns jovens de 17 que não sabem o que é certo ou errado. Nós temos algumas pessoas de 20, nós temos pessoas de 50 que não sabem o que é certo ou errado. Para essas pessoas, o Código Penal protege. Essas pessoas são tidas como inimputáveis ou semi-imputáveis. Nós temos uma finalidade da pena, que é a finalidade preventiva e a finalidade retributiva. A finalidade preventiva se divide em geral e especial. A geral é a intimidação. O que é intimidação? Você cria um crime e uma punição. E aquilo é um alerta para aquela pessoa, para que ela não pratique aquela conduta ilícita, porque senão ela vai responder criminalmente por aquela conduta. A finalidade ressociativa é aquela de que a pessoa receba uma punição e saia melhor do que antes de ter praticado a conduta ilícita. Aí sim é um ponto para se discutir e se definir que tipo de punição, de sanção essa pessoa vai ter. E nós temos a finalidade retributiva, que vem desde a lei do tabelião, das 12, fugiu, depois você corta, do talião, a aplicação do mal justo ao mal injusto. Esse sentimento de justiça nós temos que ter. Ou seja, se uma pessoa pratica um homicídio, um latrocínio com 17 anos de idade e a sociedade diz que essa pessoa é inimputável, que essa pessoa não vai responder pelos seus atos, é infelizmente não aplicar a legislação com eficácia. Então eu repito, maioridade penal está relacionada a discernimento, a saber o que é certo ou errado. É o que nós aplicamos inclusive em casa com os nossos filhos. Os filhos erram, recebem um castigo, uma advertência, um tipo de punição por terem errado. A sociedade deve responder da mesma forma. E eu não tenho a menor dúvida que esse tipo de redução da maioridade penal vai diminuir a criminalidade. Repito, eu não estou dizendo que temos que aplicar pena privativa de liberdade. Sobre esse tipo de punição, eu estou aberto a discutir com a sociedade, eu estou aberto a discutir com o Poder Judiciário, com a Ordem dos Advogados, com a Defensoria, com o Ministério Público, com médicos, com sociólogos. Esse é um tema importante e é um tema que merece ser discutido. Que tipo de punição essa pessoa deve receber para que ela, após praticar um fato ilícito, melhore no momento de uma punição. Mas sustentar que esta pessoa não tem amadurecimento é sustentar o insustentável.